Então, boa noite a todos, né? Daremos início neste momento a mais uma palestra, né, do Centro Espírita Casa de Jesus, né, localizado na cidade de Balneário, né? Queremos aqui deixar o nosso abraço a todos aqueles que estão compartilhando, né, neste momento, Elaine, Alquine, Luzia, Sandra, sejam muito bem-vindas, né? Então, para que possamos nos harmonizar, nós vamos convidar neste momento a Fabiana para fazer a leitura preparatória. Boa noite. Vamos fazer a leitura, então, do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Examina-te. Nada faças por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Paulo, Filipenses capítulo 2, versículo 3. O serviço de Jesus é infinito. Na sua órbita, há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias sadias em sua expressão substancial. Se na ordem divina, cada árvore produz segundo a sua espécie, no trabalho cristão, cada discípulo contribuirá conforme sua posição evolutiva. A experiência humana não é uma estação de prazer. O homem permanece em função de aprendizado, e nessa tarefa é razoável que saiba valorizar a oportunidade de aprender, facilitando o mesmo ensejo aos semelhantes. O apóstolo Paulo compreendeu essa verdade, afirmando que nada deveremos fazer por espírito de contenda e vanglória, mas sim por ato de humildade. Quando praticares alguma ação que ultrapasse o quadro das obrigações diárias, examina os móveis que a determinaram. Se resultou do desejo injusto de supremacia, se obedeceu somente à disputa desnecessária, cuida do teu coração, para que o caminho te seja menos ingrato. Mas se atendestes ao dever, ainda que haja sido interpretado como rigorista e exigente, incompreensível e infiel, recebe as observações indébitas e passa adiante. Continua trabalhando em teu ministério, recordando que, por servir aos outros com humildade, sem contendas e vanglórias, Jesus foi tido por imprudente e rebelde, traidor da lei e inimigo do povo, recebendo com a cruz a coroa gloriosa. Obrigado, Fabiana, pela leitura. Queridos irmãos e irmãs, neste momento, então, vamos dar continuidade a essa harmonização maior com a espiritualidade amiga, né, que bem sabe das nossas necessidades. Lembremos, né, que nossos lares se tornam, neste momento, extensões da casa de Jesus. Então, convidamos a todos os irmãos que, a partir deste momento, de olhos abertos ou fechados, isso pouco importa, pois o que anima a oração, o que deve animar a oração, são os sentimentos que trazemos nos nossos corações. Então, queridos irmãos, rogamos ao Pai, em primeiro lugar, o amparo para as atividades da noite de hoje, para que possamos efetivamente estarmos com os nossos sentidos, não só do corpo físico, mas de nossos espíritos, em plena comunhão contigo. Que Jesus, esse divino amigo, venha ter conosco através desses inúmeros emissários que estão sempre ao nosso lado, se assim o permitimos.
Pai de infinita sabedoria, envolva cada um de nós que se encontra neste momento conectados nesta rede de paz, de harmonia, de alegria, pois este foi o convite maior do Cristo para todos nós, que nos alegrássemos, nos irmanássemos em amor. Que possamos então, Senhor, aproveitar, tá, esse banquete que nos é proporcionado na noite de hoje de aprendizado. Somos responsáveis por aquilo que angariamos em nossos corações e mentes. E a doutrina espírita, essa luz que veio resgatar a mensagem do Cristo há mais de 200 anos, nos oportunize novamente essa excelsa oportunidade de aprendermos mais e mais. E não só em teoria, mas podermos vivenciar no nosso dia a dia, em palavras, atitudes e pensamentos, o amor do Cristo por todos nós. Que assim seja. Então, neste momento, vamos convidar nossa irmã Rose Nascimento para que ela possa, então, né, desenvolver o tema para nós nessa noite. Rose, seja muito bem-vinda, se sinta abraçada por todos os irmãos da Casa de Jesus. Obrigada, queridos. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe nesta noite, que é mais uma oportunidade para as nossas almas refletir profundamente no ensinamento do Cristo. Queremos aproveitar ao máximo a companhia de todos para trazer esta mensagem amorosa do Cristo, tentando despertar em nossos corações a grande verdade. Esta programação extraordinária, divina, feita para a humanidade, está se desenvolvendo e nós estamos aproveitando a pandemia e aproveitando esses momentos preciosos, né, da internet para levar a mensagem, continuar o nosso trabalho, porque com certeza as hostes celestiais estão atentas, guardando a nós outros com muito amor, com muito carinho. No livro Jesus no Lar, o nosso querido Neio Lúcio, espírito, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, nós trouxemos um texto que vamos contar aqui da história da serva escandalizada, como é um livro que todos nós espíritas costumamos ter sempre na cabeceira da cama, que é uma das obras belíssimas e singelas do nosso querido Chico, né, e do Neio Lúcio. Resolvi então extrair dali, né, esta pequena história para ilustrar o nosso trabalho. Conta ele que piedosa mulher, desejando ser mensageira do reino divino na terra, bateu às portas do paraíso rogando trabalho. E foi atendida cuidadosamente, né? Então o anjo falou para ela que visitasse uma taberna para salvar 2 homens que estavam lá a beber, desavisados, né? E tinham deixado se embriagar por causa de sugestões de espíritos das trevas. No dia seguinte, a enviada reapareceu chorosa, dizendo que não fora possível satisfazer a tarefa determinada, porque o recanto indicado jazia repleto de jogadores a trocarem palavras obscenas e cruéis, e ela não conseguiu de maneira nenhuma fazer um trabalho. O anjo então mandou a um esconderijo em floresta próxima, a fim de socorrer uma criança desamparada que havia se perdido. No outro dia, porém, a emissária regressou alegando que não fora possível desenvolver o trabalho, porque a gruta ocultava vários homens e mulheres seminus, e isso lhe feria o pudor feminino. No dia seguinte, o administrador então disse, sem desanimar: senhora,
decorrida poucas horas, soubemos que uma senhora enferma está precisando da sua ajuda. Então vá até ela e a atenda. E ela vai. E ela volta logo depois dizendo assim: não foi possível nem sequer penetrar no quarto da enferma, porque na antessala estava o marido dela com uma mulher de modos estranhos, de baixa procedência, e estavam ambos planejando um assassinato. Retirei-me o mais depressa que pude. O prestimoso ministro do Alto, embora com algum desapontamento, determinou-lhe o auxílio, então, a 2 homens dementes, situados num vale imundo. No dia imediato, a serva, escandalizada, retornava célere, esclarecendo que não conseguira alcançar o objetivo desejado, porquanto os loucos viviam com cenas de vida impura diante deles, a lhe causarem extrema repugnância. Ela não conseguia. O preposto do Altíssimo, depois de ouvi-la, com manifesta estranheza, pediu-lhe então para amparar uma jovem que se achava em perigo. Mas em breve regressara a cooperadora sensitiva, exclamando que a criatura mencionada não fora possível atender. Ela estava numa festa desregrada, em repugnante conduta moral. Assim, a candidata ao trabalho celeste atravessou a semana inutilmente, cultivando ineficiência sobre variados pretextos. Procurando de novo o anjo para lhe solicitar serviço, dele ouviu a exortação de que se fizera merecedor. Minha irmã, continue por enquanto desenvolvendo o seu esforço nas vulgaridades da terra. Mas por que? Indagou perplexa. Não mereço abeirar-me da vida mais alta? Seus olhos, minha irmã, estão cheios de malícia, elucidou o ministro tolerante. E para servir ao Senhor, o servo do bem retifica o escândalo com amor e silêncio, sem se escandalizar. Aí então, o mestre que estava relatando a história ficou em silêncio um pouco e depois disse: quem se demora na contemplação do mal não está em condições de fazer o bem. Escolhemos essa história porque nós vamos trabalhar um livro, O Código do Monte, tá? É o livro. Foi escrito pelo médico, psiquiatra e psicoterapeuta Sérgio Luiz da Silva Lopes, do Rio Grande do Sul. Foi editado pela FEB. Este Código do Monte nos traz essa passagem que vamos falar, que está em Mateus capítulo 19, versículos de 13 a 15, nos dando uma ideia profundamente reflexiva que nos tocou o coração. E resolvemos, então, dividir com os senhores. Diz então em Mateus: trouxeram-lhe criancinhas para que impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos repreenderam eles. Jesus, porém, disse: deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, pois delas é o reino dos céus. Desta forma, Jesus, então, trabalha impondo as mãos sobre a cabeça das crianças e vai embora. Jesus compara a pureza ao estado de infância. E nós sabemos, pelos meus cabelos brancos é possível ver, que somos avós, conhecemos muito bem a pureza das crianças. Porque quando a gente tem os filhos, a gente está muito ocupado, cuidando das atividades do lar, da atividade profissional, e não presta muita atenção nas frases inusitadas das crianças.
A espontaneidade que caracteriza a criança é ferramenta essencial para adentrarmos o reino dos céus, porque existe muita pureza nas observações das crianças, nas frases, nas conversas, naquilo que eles têm vontade de dizer e de fazer, e eles nos encantam pela pureza. Com o crescimento, normalmente é uma gradual perda dessa espontaneidade. Vamos desenvolvendo nosso organismo físico, nosso organismo mental, e começamos então a fazer certos senões, né? Os valores do mundo, as convenções culturais, a malícia peculiar dos adultos, vão fazendo gradativamente com que essa sinceridade ingênua que nos caracteriza na infância comece aos poucos ser sufocada, infelizmente. E essa espontaneidade, que é a expressão natural dos sentimentos infantis, tem relação com outro estado de alma, a confiança. A confiança que é decorrência natural da fé. A fé, a confiança é filha primeira da fé, né? É legítima. Então, essa espontaneidade das crianças, elas denotam uma confiança absoluta naquilo que elas fazem, né? Elas têm certeza, elas não têm nenhuma preocupação. Então, elas falam com o coração, espontâneas, dizem o que pensam, elas não têm nenhuma leitura íntima para elas, somente para poder largar as opiniões e as frases. Elas não pensam como o adulto pensa, não fazem aquela avaliação prévia, evitando isso, evitando aquilo, ou colocando o medo antes das situações acontecerem. À medida que a gente perde a confiança, a espontaneidade vai embora. Nós perdemos também a espontaneidade. Quando um filho dá a mão para o pai ao atravessar a rua, ele confia no pai de tal forma que ele não olha para os lados, porque ele sabe que o pai vai olhar, ele sabe que o pai vai fazer isso por ele. Essa é a gloriosa fé. Esta confiança absoluta é gloriosa. A fé se traduz na capacidade de confiar, Quando uma criança brinca despreocupadamente, ri de forma espontânea, se expressa franca e livremente, ela não duvida, ela não descrê que o mundo em volta possa lhe tratar bem. Ela tem certeza que o mundo vai lhe tratar bem. Ela não se preocupa com a maldade, porque ela não vê a maldade, ela não enxerga a maldade. A maldade pode estar diante dela, mas ela não enxerga. Ela age normalmente, ela perdoa com facilidade. Na fé verdadeira, nós precisamos, assim, ter essa confiança. A gente precisa ver as coisas com uma visão mais alargada, ir além das aparências. Nós precisamos examinar as situações, sim, quando o nosso coração começa a agir na prevenção, quando o medo começa a se instalar. Mesmo que as circunstâncias possam ser adversas, ou mostrando-se aparentemente sem respostas às nossas angústias, nós podemos sim acreditar, nós podemos sim ter certeza de que facilmente alcançaremos aquilo que desejamos. Facilmente, do ponto de vista de quem se eleva para olhar o vale, de quem sobe no monte e tem uma visão mais ampla. Aí nós sabemos que tudo passa, a despeito das nossas angústias, que achamos que não vamos conseguir. Quando Jesus exalta a limpeza de coração, ele está ensinando a virtude necessária para vivermos confiantes. Limpeza de coração. Tira as sombras, tira a sujeira, deixa tudo limpo, deixa tudo puro, e a crença virá.
virá como decorrência disso tudo. Foi no desenrolar da nossa vida que nós aprendemos a desconfiar, nós não nascemos assim. As desconfianças vieram depois de experiências negativas, e mesmo porque o ser humano, na defesa, ele vai dando ouvidos ao ego, que está sempre nos protegendo para sermos no mundo os maiores e os melhores, né? A natureza essencial do ser humano é de confiança, não de desconfiança. Nós aprendemos, quando ouvimos de Jesus, bem-aventurados os limpos de coração, que a sua sintonia superior, a sintonia superior do Mestre Jesus, está mais ligada à pureza de sentimentos do que aos pensamentos maledicentes da vida adulta. Nós sabemos que temos que examinar nossos pensamentos para observar com quem nós andamos. Se os nossos pensamentos são de constante desconfiança de tudo e de todos, nossas companhias talvez também sejam essas, companhias de sombra, exatamente como os nossos pensamentos. Deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais. Ele parece nos dizer que só chegaremos a ele se estivermos desarmados, né? Da prepotência, da malícia e da descrença que nós aprendemos na vida adulta. Isso é bastante complicado, porque nós colocamos como muros separando, né, a vida da qual nós acreditamos correr perigo em nós mesmos. Uma das diferenças entre adultos e crianças é que a criança é aberta a aprender, enquanto que o adulto, muitas vezes, mesmo que não diga, ele acha que sabe tudo. Nós trabalhamos o Evangelho há alguns anos em grupos, né, de estudo, e quando a pessoa chega, ela diz assim, olha, ouvimos essa frase de uma pessoa que era bastante religiosa. Eu já li a Bíblia e o Novo Testamento já li muitas vezes, então eu tenho um conhecimento bem acentuado. Mas eu estou aqui porque eu quero associar o Evangelho dos Espíritos. Aí falamos que o Evangelho era o cristianismo redivivo. Ela disse, então eu estou bem, porque de Evangelho eu sei tudo. Depois de 6 meses de aulas semanais, ela nos confidenciou. De Evangelho eu não sabia nada. Interessante, né? Nós também não sabemos ainda nada quase do Evangelho. Porque o Evangelho, ele tem como que etapas. Vencida uma etapa, nós nos deparamos com outra mais profunda, mais intensa, mais verdadeira, com muito mais possibilidades de estudos. E nos envolvemos profundamente. Aí vencemos aquela etapa e surge outra, como que por encanto, ao lermos os mesmos textos, os mesmos ensinamentos, eles estão lá, brilhando intensamente, como um candeeiro, né, no velador, nos proporcionando uma visão mais ampla, uma visão transcendental. O adulto, em geral, quando ele sabe, julga que sabe tudo, ele começa a agir com indiferença nas leituras que vai fazer, como se já estivesse cansado de ler a mesma coisa. E esta posição, ela faz com que a gente empate no estudo, a gente não consiga ir adiante, a gente não encontra motivação e vai abandonando as leituras necessárias do Evangelho, né? Enfim, pensando que já é grande o suficiente e que não tem mais nada a aprender, só a ensinar, nós nos afastamos do Mestre Jesus, porque isso é orgulho.
E ele quer o quê? Simplicidade e pureza de coração. Então, Jesus já não está ensinando que devemos, ele não está ensinando que nós devemos voltar a ser criança. Não. O que nós precisamos é redescobrir em nós a pureza de coração. É isso que nós precisamos. Como nós já tivemos essa pureza de coração, é rever, então, a nossa posição. Repensar as nossas crenças, as nossas atitudes, né? Rever a questão da fé. Neste mesmo livro que nós falamos aqui, ele é maravilhoso. Nós temos ele aqui, vamos mostrar. Uma leitura simples, né? Código do Monte. Ó. É uma leitura simples e profunda, ao mesmo tempo, porque nos propõe questões maravilhosas das mesmas frases de Jesus. Então, a gente começa a entender que esta limpeza que Jesus fala é o esvaziamento. Quando nós limpamos um armário, tiramos de lá tudo que é desnecessário, nós esvaziamos o armário. E aí nós vamos ter, então, descartando o que não serve mais, nós vamos ter, então, espaço para coisas novas. E é isso que precisa acontecer. Nós temos que tirar mentalmente tudo que não presta mais, né? Porque assim é também espiritualmente. Quando nós estamos carregados de sentimentos mesquinhos, de coisas fúteis, né? Nós começamos então a ficar pesados, a medir tudo que acontece conosco, para ver se vale a pena, se não vale a pena. Nós perdemos a espontaneidade. Nós até consideramos a aproximação de uma criatura que vai nos ser apresentada, né, que pode ser um amigo, um futuro afeto, enfim, nós começamos a ponderar se vale a pena ou não. E muitas vezes não deixamos esta apresentação acontecer para não nos incomodarmos futuramente. Então, esta situação toda começa a ficar enevoada na nossa vida, perturbar o nosso desenvolvimento espiritual, né? Nós ocupamos todo o espaço da nossa vida mental com porcarias, com situações materializadas, aliás, materialistas, né? Situações que nós criamos e nos envolvemos profundamente que tem só a ver com essa existência. Nós não agregamos nada que podemos dizer assim, não, isso é poderoso, isso vai ficar comigo por séculos. Uma amizade, por exemplo, um relacionamento profundo, né, com pessoas. Às vezes as amizades, elas vêm já numa idade em que nós estamos maduros e a gente pensa, como é que eu fui encontrar essa amiga agora, né, já nessa idade, e ter a impressão de que ela viveu a vida inteira ao meu lado, pela maneira como nós combinamos, o que conversamos, o que pensamos, os gostos. Então ficamos encantados. E se nós tivéssemos evitado esse encontro? Se nós tivéssemos impedido este relacionamento? Teríamos perdido tempo na nossa encarnação. Porque nós estamos aqui para aparar arestas. Mesmo que esta aproximação nos cause problemas, são problemas necessários para serem resolvidos, né? Então é importante que a gente preste atenção. Enfim, se nós esvaziarmos a nossa mente, limparmos o que nós temos de equivocado dentro de nós, o foco, né, que era material, passa a ser espiritual. Vamos buscar coisas que confortem a nossa alma, porque nós estamos pensando diferente com os conteúdos novos que estamos recebendo. E nós queremos agregar mais novidades. A Boa Nova já nos encanta, como da primeira vez que a vimos.
Imagine agora, com mais novidades que a Boa Nova nos traz. Com essas explicações dos bons espíritos, desses irmãos que encarnaram com essa tarefa de serem ponte entre os espíritos de luz e nós outros, para nos trazer esses ensinamentos. Não vamos deixar preocupações e angústias do mundo tomarem esse espaço de desenvolvimento espiritual. Jesus toma a criança como símbolo do ser saudável espiritualmente e também mentalmente. Ele toma essa pureza de coração da criança como exemplo a nós outros. As crianças, elas não acumulam, elas se desfazem com facilidade das coisas. Brigam com seus amigos num dia e no outro fazem as pazes. Ficam aborrecidas num momento e no momento seguinte elas já estão alegres e felizes e divertindo-se. Não se apegam a sentimentos, nem ficam remoendo o que passou. Esquecem com facilidade. É isso que tem que acontecer conosco. É claro que às vezes as coisas parecem nos prejudicar, mas vale a pena ficar ali, sofrendo por tudo isso, à toa. Se vai passar. O sol nascerá de novo amanhã e teremos novas oportunidades, oportunidades benditas para vivermos. Então não vamos ficar aferrados a problemas que nos aconteceram e que aparentemente não têm solução. Mas depois, vendo a distância, vendo do mais alto, tudo poderá se resolver. Por isso, as crianças são limpas de coração, não se zangam, né? E quando se zangam, esquecem rapidamente, reciclam rapidamente, esvaziam as gavetas íntimas, né? As gavetas íntimas a todo momento, né? Não deixam nada ficar acumulado lá dentro, vão ao fundo da gaveta e limpam direitinho. O adulto que perde a criança interior envelhece rapidamente, não tem facilidade para perdoar, se zanga com qualquer coisa, não admite nenhuma brincadeira. O ser humano saudável é aquele que mantém a sua capacidade de brincar. Nas reflexões afetivas, isso é essencial. Levar a vida de forma mais leve, fazendo as brincadeiras necessárias, né? Dentro de casa, precisamos mudar os móveis de lugar, às vezes, para fazer uma limpeza. Dentro de nós também. Dentro de nós, novas posições, novas concepções, nova visão de fato. Vamos mexer dentro de nós. Vamos procurar ângulos diferentes para ver a situação. Ao mudarmos a nossa posição de ver este ou aquele fato, às vezes vamos achar graça daquilo que nos aconteceu. Principalmente se formos capazes de nos ver lá atrás, quando ainda não tínhamos conhecimento nenhum da doutrina dos espíritos, os nossos medos, as nossas angústias eram umas. Hoje, mais esclarecidos, como tudo está mais leve, como está mais fácil de aceitar e de compreender. A redescoberta da nossa capacidade de confiar, da espontaneidade que pode haver dentro de nós, da criatividade, são tarefas urgentes para a qualidade das nossas vidas, particularmente nas relações. Particularmente nas relações. Às vezes, repensamos muito nessa questão das frases prontas que dizemos há 20, há 30 anos. Na nossa idade, os filhos, às vezes, em reunião familiar, eles trazem essas conversas, que eles já sabem exatamente o que sairá da nossa boca, né? Quando vamos falar. Porque estão acostumados com as nossas frases, né, de sempre. Vamos mexer com esses móveis interiores. Vamos nos redescobrir
na nossa linguagem, nas manifestações que temos, sejam manifestações de amparo, de conselhos, sejam manifestações de alegrias. Vamos usar frases diferentes, palavras diferentes. Vamos mexer com as coisas dentro de nós. A limpeza de coração, que se referia a Jesus, ela não aparece pronta. E é importante que a gente se dê por conta disso. É um trabalho de conquista, não é uma graça que cai do céu. Não. Um processo de despojamento das camadas do ego, como se fosse assim, desmanchar uma cebola, ir tirando as camadas uma depois da outra. E que camadas são essas? São as camadas do egoísmo, da vaidade, do orgulho, do ressentimento, da cobiça e de todos os vícios morais. O ego inflado, ele é como uma vidraça suja. Ficamos olhando e enxergamos apenas as sujeiras. E aí nós retornamos à história que nós contamos no começo, daquela serva, né, que não consegue atender. Ela busca o anjo para poder ajudar, né, almejando as hostes celestiais. Ela deseja alcançar um estado melhor espiritual. E ela está pronta para ajudar. Pensou que estava. Distante do mal, da dor, do sofrimento, ela alega uma série de situações e não consegue atender a tarefa. O ego inflado é como vidraça suja. Ficamos olhando apenas a sujeira. Nós só enxergamos a sujeira, porque a vidraça está suja. Mas se limpamos a vidraça, ela se torna transparente. E nosso foco de visão se amplia. Vamos enxergar com muito mais clareza. E muito mais além nós vamos enxergar, se a vidraça estiver limpa. Lembramos agora, falando em limpeza de coração, pureza de coração, o Divaldo uma vez contou numa palestra dele, que numa conversa íntima com o Chico Xavier, diz que o Chico disse assim, eu me considero muito insignificante. Até no nome, né? Nome Francisco, se você tira o Fran, só sobra o Cisco, ele diz, né? Então, naquele jeitinho amoroso dele fazer as piadas inocentes dele, que ele fazia brincando, nós enxergamos aí uma pessoa extremamente agradável, extremamente agradável. Pessoas assim são sempre simpáticas e todos nós queremos ficar ao lado dessas pessoas o maior tempo possível, porque é muito bom, porque a energia dessas pessoas é uma energia poderosa, uma energia amorosa. São como crianças que expressam simpatia e pureza, né? Alegrando os ambientes. Onde eles estão é só alegria, é brincadeira, coisas inocentes, né? Somos naturalmente encantados pela pureza de coração. Nós, seres humanos, somos naturalmente. É da nossa natureza. O ser humano tem uma vocação natural para a simpatia, para a pureza de sentimentos. A parte mais espontânea do ser humano, ela é bondosa, ela é bondosa. A gente costuma ver o lado ruim, a gente está nesse jeito de desconfiar de tudo. E acabamos criando uma situação realmente constrangedora, porque a sombra, ela atrai sombra. E desconfiança é sombra, é falta de fé. A pureza de coração é nossa origem e nossa destinação. Nascemos simples e ignorantes. E caminhamos para a plenitude, que é a simplicidade, a pureza com o conhecimento. Temos uma matriz original onde estão gravados a ternura e a simpatia aliada à espontaneidade. Precisamos reaprender essas virtudes e voltar a ser espontâneos. Essa é a proposta de hoje. Agradecemos imensamente os amigos que tiveram a paciência de ficar conosco
E quando enxergarmos uma criança, vamos olhar para ela, vamos ouvi-la. E talvez tenhamos grandes surpresas para uma análise pessoal, né? Quando nós vamos para dentro, buscando a nós mesmos, vamos encontrar em nós essa criança que nunca deveria ter se escondido. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado, Rose, pelos ensinamentos da noite de hoje. A doutrina realmente nos possibilita, né, esse enorme aprendizado. E temos, então, aqui, neste momento, antes de finalizarmos, dois convites, né? Amanhã à tarde, às 15h30, né, teremos uma palestra com um tema sugestivo, paciência, né, com um companheiro da casa, o Alexandre Exótico, tá, que irá discorrer, então, sobre esse tema, né? Um tema tão oportuno nos dias atuais. E na quinta-feira, às 20 horas, nós teremos, né, num trabalho realizado pela FEC, um bate-papo com Alberto Almeida, falando sobre família. Então, ficam todos aqui presentes, convidados a esses dois momentos de aprendizado. Amanhã, né, sobre o tema paciência, com Alexandre, e na quinta-feira, às 20 horas, né, teremos, então, essa conversa com Alberto Almeida, falando sobre família. Então, neste momento, convidamos a Fabiana para que ela possa, então, fazer a prece de encerramento. Neste momento, então, vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Amigo, agradecendo a oportunidade deste momento. Querido Mestre, somos gratos pelos teus ensinamentos, que nos toca profundamente os nossos corações. Suas palavras singelas nos ajudam a dar conforto e esperança na nossa jornada. Senhor, ainda carregamos dentro de nós as trevas da ignorância, do orgulho e do egoísmo, olhando tantas vezes os nossos irmãos com as maldades que ainda estão encarceradas em nós mesmos. Ajude-nos, Senhor, a limparmos essa janela, esses vidros da nossa consciência, para que possamos enxergar o amor no gesto infantil de uma criança, o sorriso de um idoso, a ternura do olhar de uma mãe, a poder contemplar o mar, o céu, as aves, a poder ouvir a canção do teu amor pelo som dos pássaros. Ajude-nos, Senhor, a sermos gratos por toda a beleza, por tanto que temos. E tão poucas coisas, o sofrimento fica tão pequeno diante da imensidade dos tesouros que nos destes. No entanto, ainda imaturo como somos, apenas focamos em um sofrimento, enquanto não conseguimos enxergar toda a beleza que nos envolve. Senhor, nesses momentos em que habitam as trevas da ignorância em nosso ser, ajuda-nos a iluminar a nossa consciência para que possamos enxergar o caminho a percorrer. Ajuda-nos, Senhor, a praticar o teu evangelho para que nós possamos levar a alegria àqueles que nos odeiam, para que possamos transformar as nossas vidas em momentos felizes de compaixão e ternura, e mesmo nas dificuldades, pudermos conseguir enxergar a esperança que todo sofrimento é passageiro e que logo, logo veremos
as bem-aventuranças. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Então, queridos irmãos, agradecemos aí a presença de todos na noite de hoje, né? Que tenhamos aí uma semana, né, onde possamos, como a nossa irmã Rose falou, resgatarmos a pureza em nossos corações, né? Então, fiquem todos com Deus e até um próximo encontro aqui na Casa de Jesus.